Irmãos, nós já tivemos uma bela exposição da questão histórica do dízimo e eu quero convidá-los, irmãos, para abrirmos a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6 até o verso 12. Malaquias, capítulo 3, do verso 6 ao 12. Se houver dificuldade, no livro de Mateus você volta 2 páginas. Abra em Mateus e volte 2 páginas, você estará no livro de Malaquias. Capítulo 3, versos 6 a 12. Assim diz a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Meus amados irmãos, quando nós falamos a respeito dessa palavra dízimo, como o presbítero Pedro colocou, às vezes causa um pouco de estranheza, não porque as igrejas reformadas, protestantes, elas deixaram de falar, muito pelo contrário, porque no decorrer da história, isso foi sendo utilizado como um instrumento de divisão dentro da igreja. Igrejas cresceram com essa tônica, valorizando muito a chamada teologia da prosperidade, e isso passou a ser mais falado do que de repente a própria salvação, como foi dito pelo pastor Erickson, pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Entretanto, irmãos, é necessário sempre a gente estar lembrando de compromissos que nós assumimos, não apenas com a igreja do Senhor, mas também com a sua palavra, que nos ensina, meus amados irmãos. E hoje, apesar da gente sempre estar enfatizando o ensino, eu queria estar enaltecendo a figura daqueles que são fiéis ao Senhor. Mas num primeiro instante a gente tem que lembrar, foi colocado pelo presbítero Pedro, que num primeiro instante Deus foi tão perfeito na implantação do dízimo, que não apenas a tribo dos levitas, que não tiveram parte na terra prometida, eles desfrutavam daquele contexto agropastoril, onde todos traziam alimentos, fruto do gado, das ovelhas, eles levavam à casa do Senhor, meus irmãos. E não apenas eles, mas também foi lido que estrangeiros, órfãos, viúvas, irmãos deles que talvez passassem por algum tipo de dificuldade, eles vinham à casa do Senhor e levavam para suas casas o que comer. A ideia é que ninguém passasse por dificuldade, principalmente em relação à comida, aquilo que é o básico do seu dia a dia. E é justamente isso que Deus faz quando Ele estabelece essa figura do dízimo. Claro, passou por distorções, isso virou motivo assim de enriquecimento de igrejas e líderes de igrejas, e às vezes nós ficamos assim extremamente preocupados, mas isso de maneira nenhuma interfere naquilo que Deus estabeleceu, como foi dito na sua palavra. Meus amados irmãos, o livro de Malaquias foi escrito provavelmente no ano 400 antes de Cristo.
E ele foi escrito num período, segundo os estudiosos, num período que compreende a volta de Neemias para prestar conta do que foi feito na reconstrução de Jerusalém, no período de Artaxerxes, que era rei da Babilônia, e naquele período de 1 ano que ele volta para a Babilônia, e nesse tempo a coisa toma um rumo, como a gente diz num dizer popular, descamba. Tudo vira um problema. A casa de Deus ela passa por uma profanação tão grande. Os levitas são obrigados a trabalhar, a ir para a lavoura, os dízimos foram retidos, os pais davam seus filhos para casar com incrédulos, e na volta Neemias trata disso também. Mas alguns dizem que Malaquias é escrito nesse período. E se você puder observar, Deus usa ele para chamar a atenção do seu povo em algumas circunstâncias. E o interessante é que todas as vezes que o profeta, ou o Senhor através do profeta, chama a atenção do povo, ironicamente, como é colocado pelo pastor Augusto Nicodemos nos seus comentários, eles dizem: como assim? Como assim? Esse texto não é diferente. Ironicamente, Deus está falando: olha, vocês estão agindo de maneira errada, vocês estão me roubando. E eles dizem: roubando o Senhor? Como assim? E Deus é direto, nos dízimos e nas ofertas. E novamente, meus queridos, ele diz: olha, tragam os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E ele, na contrapartida, diz: e vocês podem provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Essa é a primeira consequência daquele que é fiel ao Senhor. Não significa essa troca que tem sido enfatizada. Irmãos, se a gente for olhar a bênção da parte de Deus, a primeira delas não é dinheiro, não é. Às vezes, meus queridos, nós temos amigos, pessoas que do rol da nossa amizade ali, que são pessoas riquíssimas, mas são extremamente tristes. Um dos homens mais ricos que eu conheci, que só no Mato Grosso ele tinha 18 fazendas, irmãos, me lembro das madrugadas, a gente levantava e ele sentava na varanda de uma de suas fazendas, e sabendo que eu era evangélico, e ele compartilhava algumas coisas, ele dizia assim: eu não sei a quantidade de boi que eu tenho, não sei a quantidade de fazendas, eu tenho muitas, mas eu queria uma coisa, eu queria o abraço dos meus filhos, eu queria o amor da minha esposa, já estou na 4ª esposa, todas se aproximam de mim, não por causa de mim, mas por causa do meu dinheiro. Lembro de um outro senhor que dizia, na sua velhice: eu daria todas as terras que eu tenho, na época eu tinha 20 e poucos anos, pela sua juventude. Um homem insatisfeito com a sua vida. Sabe, meus irmãos, isso aí, esse contentamento, esse prazer com o que tem, nós reconhecemos como bênção da parte do Senhor. E de repente, nesse afã de falar, e nós esquecemos disso. Mas de repente a gente observa na palavra de Deus que ele diz: por conta da nossa felicidade ou da nossa fidelidade, uma das coisas que Deus vai dar é bênção, e bênção também pode ser felicidade e paz, como o próprio texto nos ensina. Daí a ideia, meus queridos, de sermos fiéis ao Senhor, também nos nossos dízimos, também nas nossas ofertas. O texto também fala de repreensão de devorador. Dentro desse contexto, meus queridos, como foi dito, agropastoril, o povo dependia muito das lavouras, dependia muito da criação do gado. Quem mexe com isso sabe de pragas que existem nas plantações. Quem mexe com gado sabe de doenças que muitas vezes dizimam um gado todo um conjunto ali de uma região, como por exemplo gripes em animais, mal da vaca louca, essas coisas nesse sentido assim, que arrebentam, pragas que de repente destroem tudo aquilo que a pessoa tem. Ela amanhece com muita coisa e anoitece sem nada.
E de repente o Senhor diz que por conta da fidelidade, o que Ele vai fazer? Vai repreender esse gafanhoto, essas pragas que muitas vezes destroem o campo. Ou de repente dentro do nosso contexto mais urbano, a nossa empresa, o local do nosso trabalho, Deus Ele diz que abençoa e a sua maneira é perfeita. E nós cremos nisso. E Ele diz que nós faremos parte de uma terra deleitosa. Não são características, mas como eu disse nesta manhã, eu queria estar enaltecendo a figura de você que tem sido fiel ao Senhor, você que tem honrado ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. E a primeira observação que eu quero fazer, de fato você está cumprindo ordem que o Senhor nos dá. O texto diz: trazei todos os dízimos na casa do Senhor. Mas pastor, isso é uma ordem do Velho Testamento, o contexto aqui é outro. Meus amados irmãos, deixa eu te falar uma coisa, alguns até enfatizam, isso está dentro da lei, o período da lei, nós vemos um outro período, eu não sei quem colocou isso na sua cabeça, como foi orado aqui, desde os patriarcas, Abraão já dava o dízimo, isso aí foi antes da lei, antes. E aí de repente o próprio pastor Erickson aqui alguns meses atrás pregou a respeito disso e leu Mateus capítulo 23, verso 23, aonde Jesus também fala sobre isso, onde ele diz: ai de vós escribas e fariseus, porque dais o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora o final do verso diz assim: devis fazer estas coisas, ou seja, não ser negligente quanto aos preceitos fundamentais da lei, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Nós não somos ignorantes com relação à interpretação das Sagradas Escrituras, nós precisamos sim observar. Essa conversa, meus queridos, nós estamos ouvindo muitas vezes, leva-nos à infidelidade, leva-nos à desobediência. E aqui nós enaltecemos todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Vocês estão obedecendo aquilo que Deus estabeleceu. Essa é a nossa parte, a fidelidade. Segundo instante, os irmãos estão reconhecendo que 90% com a bênção do Senhor é melhor do que 100% sem ela. Quando nós devolvemos os nossos dízimos, meus queridos, nós reconhecemos que os 90% que fica conosco com a bênção de Deus é muito maior do que os 100%. É interessante isso. Talvez seja até uma incoerência, 90 maior que 100, mas nessa questão da fidelidade isso é extremamente importante, meus irmãos, extremamente importante. Uma frase que eu ouvi desde pequeno, crescendo na escola bíblica: quando nós somos fiéis ao Senhor, nós estamos falando o seguinte: Senhor, a responsabilidade da minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, é tua. Quando não somos, nós estamos falando: Senhor, eu sou responsável pelas minhas posturas, pelas minhas atitudes, por tudo que acontece. Tem sido assim. Terceiro lugar, meus queridos, olhando para essa figura, os irmãos têm demonstrado também um grande amor para com o seu próximo. Quando são fiéis ao Senhor, estamos demonstrando amor para com o nosso próximo. Mas como assim, pastor? Irmãos, o presbítero Pedro leu texto que fala que quando nós somos fiéis ao Senhor, há mantimento na casa do Senhor. Quantos estrangeiros, órfãos, viúvas, talvez você pode estar falando assim: pastor, mas no nosso contexto nós temos previdência, nós temos pensões, tá? Nós temos uma assistência do governo, naquele tempo não tinha, e hoje muitas vezes também, meus irmãos, nós sabemos muito bem, não adianta a gente fazer aqui, tampar o sol com a peneira, porque o governo muitas vezes não faz o papel dele. Quantas pessoas batem na porta aqui da igreja, com que finalidade? Com choro, com lágrimas nos olhos, dizendo: tem alguma coisa para a gente comer aqui? E todas elas, meus irmãos, todas elas, em maior ou menor, saem assistidas. Quantos irmãos às vezes vão lá num posto de saúde, pegam uma receita, mas às vezes não acha na farmácia popular como aviar aquela receita através dos remédios. A junta diaconal da nossa igreja tem feito isso com maestria.
Todos que vêm pedem, é claro, tem uma avaliação criteriosa, inclusive na entrega vai lá para ver, vai na casa para verificar tudo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que isso é demonstração de amor na prática, não é apenas a nossa teoria, eu te amo, irmão, mas isso é prática. Poderia aqui falar o resto do dia a respeito, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, quantos que precisam, que passam por necessidades, e num gesto de amor, meus irmãos, são assistidas. Quarto lugar, os irmãos que são fiéis ao Senhor, têm honrado ao Senhor, são bênção para que a igreja permaneça com suas portas abertas. Muito bem colocado pelo presbítero, antecipou algumas coisas aqui, mas presta atenção, meus queridos, estamos num momento agradável, num banco talvez não tão macio, né? Claro, isso tem propósitos e o conselho vê isso com bastante atenção pela frente, mas olha o ambiente agradável, seguro, não só a mim, mas os nossos filhos também podem desfrutar de um ensino da palavra do Senhor, uma banda, e diga-se de passagem, muito bem ensaiada, cantaram de maneira linda. Tem cuidado, irmãos, isso é um dos propósitos da aplicação de dízimos e ofertas, um estacionamento ao lado, à frente, tudo isso, meus queridos, está sim fundamentado na fidelidade que os irmãos têm tido para com o Senhor, e nós desejar enaltecemos isso, louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Mas em quinto lugar, o presbítero Pedro também já antecipou, todos aqueles que de fato são fiéis ao Senhor, contribuem para um avanço da obra missionária, espalhado pelo Brasil, pelos países vizinhos e além mar. Meus irmãos, em especial esta igreja, eu faço parte de um conselho missionário que a gente tem noção hoje de quanto que essa igreja investe, não apenas com os 9 missionários que nós assistimos aqui no Brasil e fora dele, mas também as instituições que são ajudadas mensalmente, e mensalmente eles expressam a gratidão que essa igreja tem para com essa igreja, pela fidelidade que tem ao remeter as suas ofertas. Essas instituições cuidam de viciados, moradores de rua, menores abandonados, e na formação de obreiros. Quantos missionários essa igreja, não só aqui, mas quantos seminaristas no seu preparo, essa igreja cuida, para que haja a ideia de continuidade. Trabalhos missionários, como foi colocado lá no Pará, mas também no Nordeste, também no Amazonas, aqui em Goiânia mesmo, em Goiás, e as perspectivas que há. Ou seja, sendo fiéis ao Senhor, nós contribuímos diretamente para que missões aconteçam, não só diretamente, mas indiretamente também, meus irmãos. Prestem atenção, os conjuntos, os grupos missionários, por exemplo, a Junta de Missões Nacionais. Eu moro numa região, irmãos, que todas as igrejas construídas, eu morava aliás, todas as igrejas construídas em todas as cidades de noroeste e norte do Mato Grosso, foi tudo plantado pela Junta de Missões. Eu ouvia a palavra do Senhor de criança, de missionários mantidos pela Junta de Missões. E da onde que sai esse dinheiro? Com certeza, daquilo que as igrejas enviam para o Supremo Concílio e é feito às destinações. A APMT, que é a nossa agência presbiteriana de missões transculturais, que desfruta disso também. Quantas pessoas conhecem o Evangelho da salvação? Quantas pessoas creem em Cristo por conta destes homens e mulheres que Deus levanta e nós sustentamos com os nossos dízimos e as nossas ofertas? Há uma dimensão muito grande com relação a isso. E aí nós podemos deixar algumas conclusões para os amados irmãos. A primeira delas: os irmãos e as irmãs fiéis ao Senhor entendem o privilégio que é contribuir com dízimos e ofertas nessa igreja. Talvez seja difícil de definir privilégio, mas deixa eu contar um exemplo. Há mais ou menos uns 13 anos atrás, eu ouvi um testemunho de um irmão. Ele morava aqui em Goiânia, e ele visitava os parentes dele na cidade dos meus pais, e conversando com ele, por ser de Goiânia, ele começou a contar algumas histórias. Ele participou de um encontro de casais aqui, promovido pela igreja, num dos hotéis, acredito que seja em Caldas Novas.
E ele disse o seguinte, que ele não queria ir no encontro, é meio revoltado, mas a esposa dele, muito crente, falou assim: não, vamos lá, a gente precisa ouvir e aprender sobre isso. Quando ele chegou lá, ele encontrou um dos presbíteros da nossa igreja, lá na portaria, e ele tinha um carrinho, usado, e esse irmão, muito bem de vida e tal, na portaria esperando ele, e todos que vinham. Esse irmão chegou, ele falou assim: olha, o senhor pode descer, esse presbítero, o senhor pode descer, ir lá, dar o seu nome lá e tal, deixa o seu carro aqui que eu vou guardar o seu carro. Ele disse assim: mas como assim? Não, você pode deixar aqui que eu vou estacionar ele para ti. Ele falou assim: não, o senhor pode deixar que eu estaciono. Aquele homem desceu do carro, foi lá, se converteu naquele encontro, e naquele dia, ele disse o seguinte, irmãos, que aquele presbítero disse que seria um privilégio ser bênção na vida daquele irmão e do casal. Participar como instrumento de Deus da conversão de pessoas, isso é privilégio. Participar do avanço da obra missionária, isso é privilégio. Quando nós visitamos campos de missionários, que você vê como tem sido aplicado, você diz com toda alegria: eu participo disso, eu sou instrumento de Deus também para isso. Segunda conclusão: irmãos e irmãs compreendem que essa obediência é um privilégio que tem suas recompensas. Lemos o texto: janelas dos céus, devorador sendo repreendido, fruto da vide não ser estéril, serão felizes, terra deleitosa. Tudo isso é consequência da bênção de Deus sobre a vida do fiel, relatado no texto. Terceira, nós desfrutamos também da segurança, da bênção do Senhor sempre. Há segurança quando somos fiéis. Muda governo, entra governo, vem plano, agora tem aí a Previdência, essa caixinha de surpresas que deixa um monte de gente apavorado, preocupado. Deixa eu te falar uma coisa: a tua vida não está nas mãos do Bolsonaro, a tua vida não está nas mãos, ou não está na questão da Previdência. Entenda isso. O seu hoje, o seu ontem, o seu amanhã está nas mãos, sabe de quem? Do Senhor. Do Senhor. Os governos mudam, as políticas mudam, mas como disse o texto, o Senhor não muda. Daí a ideia de sermos fiéis a Ele, de honrarmos a Ele. Não é uma caixinha de surpresas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele diz: eu vou repreender, eu vou derramar, eu vou transformar vocês numa terra deleitosa. E por fim, há uma segurança muito grande quando nós oramos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você está sendo infiel ao Senhor, que alguma coisa dá errado, você coloca o seu joelho no chão, imediatamente, nós queremos que é uma ação do Espírito Santo de Deus, a infidelidade nossa vem na nossa mente, e a única coisa que a gente faz é pedir perdão. Senhor, me perdoa, eu sei que eu tenho errado, eu sei. Nós não temos condições sequer de pedir. Há paz nisso. Portanto, meus queridos, eu queria concluir essa meditação nessa manhã, chamando a sua atenção. Se você que não é fiel ao Senhor, seja, e você que tem sido, louvado seja Deus por sua vida, e dê testemunho de tudo aquilo que o Senhor tem realizado na sua vida, para a honra e para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus, amém?